E a ocorrência de neblina é bastante comum, durante o inverno, por causa das baixas temperaturas e também da alta umidade. E é necessário ter atenção quando surgem os nevoeiros, principalmente motoristas que devem dirigir com mais atenção e prudência no trânsito. Ela dá um ar diferente à estação mais fria do ano. A neblina é um fenômeno atmosférico que costuma ocorrer especialmente nas manhãs e noites, em regiões de clima frio ou úmido. Os efeitos da neblina podem durar alguns minutos ou até horas, dependendo das condições do tempo. Quem precisa dirigir em estrada com neblina precisa ficar bastante atento. Bernardo com beira-valão. Olha que loucura. Este especialista explica em detalhes o fenômeno, comum nesta época do ano. A neblina aqui a gente chama de nevoeiro de radiação. Ela tem três características que são características basicamente de todo tipo de nevoeiro, né? Tem que ter tido grande amplitude térmica, ou seja, grande variação de temperatura do dia para a noite, né? Numa noite, inclusive, que tenha que ser fria, com ar frio. Tem que ter tido... não pode ter vento, certo? Então, você pode observar que todo nevoeiro que forma aqui na nossa região não tem vento, aliás, em qualquer lugar, a velocidade do vento está baixíssima, né? E você tem que ter tido também o céu claro durante todo o dia, tá? Por quê? Porque isso vai facilitar que se forme o nível de condensação das nuvens próximo ao solo. Porque o nevoeiro, o que é o nevoeiro no fim das contas? O nevoeiro, no fim das contas, é a nuvem colada no solo. A formação e a duração da neblina também dependem de fatores climáticos. Por exemplo, num dia que fez muito calor e cai a temperatura à noite, essa neblina pode se formar mais cedo. Porque a neblina vai se formar por quê? Porque o ar está refrigerado, está frio, está próximo de um solo que está bastante quente e é o calor desse solo que turbina a formação da neblina. Se não fez tanto calor assim, acaba que é o sol da manhã que vai esquentar o solo e aí ele vai turbinar, vamos dizer assim, a formação da neblina. Então depende muito da oscilação de temperatura e principalmente da máxima de temperatura que teve durante o dia anterior e a temperatura que está durante a noite. A neblina tem sua beleza, mas também perigos. A visibilidade reduzida aumenta o risco de acidentes de trânsito. Assim, como ocorreu na cidade de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, onde 4 veículos colidiram na BR-101, próximo ao quilômetro 220. Uma carreta, um ônibus, um carro e uma moto se envolveram no engavetamento. O motociclista teve ferimentos moderados. Esta instrutora de trânsito orienta os condutores. Diminuir a velocidade do veículo, ligar os faróis baixos, redobrar a atenção, isso é primordial, Começar a usar a direção defensiva de forma correta. A gente sabe que a neblina, ela é por um curto período de tempo, Então, se quem puder também aguardar um pouquinho, para ela passar, é de uma grande importância também. Com a neblina, motoristas podem não conseguir enxergar bem a estrada, outros veículos ou pedestres. Por isso, medidas de direção defensiva devem ser observadas durante o trajeto. O correto é parar no acostamento, sinalizar com o pisca-alerta do veículo e o triângulo de segurança. Para os demais condutores ver antes seu veículo, para não ser causas também de grandes acidentes que a gente acaba visualizando. A neblina pode dificultar atividades ao ar livre, como caminhadas ou trabalhos agrícolas, aumentando o risco de quedas ou acidentes. Também é importante lembrar que o fenômeno pode estar associado a condições de umidade e frio, o que favorece a incidência de doenças respiratórias. Para a saúde humana, ele está assim pesado do ponto de vista de umidade, ele está com umidade demais. Não é bom para fazer esforço físico numa situação assim. Então é por isso que não é muito recomendável você fazer exercícios muito pesados, tá? Você pode fazer um exercício leve. Tem muita gente que gosta de caminhar, quer fazer sua caminhada, não quer desistir, mas não pode ser nada forçando muito, porque a umidade está muito alta. Volto a dizer, você está dentro de uma nuvem, é 100% de umidade relativa. Por isso, o ideal é sempre dirigir com cuidado, usar luzes adequadas e estar atento ao ambiente ao redor.
Especialistas desaconselham o uso do farol alto. Jamais o farol piora ainda a situação, né? Porque ele ofusca a visão dos outros condutores. Se a visibilidade está ruim, ela vai piorar ainda, né? Jamais ligue o farol alto. E lembrando, né, alguns carros têm um farol de neblina, né? Você pode estar utilizando sim, mas se você estiver dentro da rodovia federal, estadual, lembrar sempre que é a utilização dos faróis baixo. O climatologista esclarece que nevoeiro, neblina e cerração são sinônimos. Nevoeiro é o nome técnico e os outros são populares. O fenômeno deve continuar nas próximas semanas. É possível que continue aí durante agosto, ainda deve acontecer algumas vezes. A partir de setembro, isso começa a rarear até desaparecer completamente quando entrar não digo desaparecer completamente, mas vai ficar muito difícil de acontecer a partir do momento que entra a primavera.